Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à Impressão Crítica. Pois é, estamos aqui com um novo formato, né? Pelo menos a disposição das câmeras aqui mudou. Para você que já conhece aqui esse nosso quadro, essa nossa atração, né? Esse nosso podcast. Atração, né? É um pouco estranho. Porque a gente teve que fazer algumas mudanças, inclusive por questões de direitos autorais, né? Aqui no YouTube, que é onde a gente coloca também esse nosso podcast, que é feito em vídeo, né? Tá na moda aí os podcasts em vídeo, né? A gente que é da velha guarda não estava muito acostumado com isso, né? A gente sempre gravou só em áudio mesmo, mas... Eu não sou da velha guarda, não. Olha só, tá vendo? A questão aqui é porque nós somos um tanto tímidos, então a gente prefere a voz do que a imagem, né? A nossa própria imagem, isso é verdade. Mas então a gente fez umas mudancinhas aqui, né? Só pra gente adaptar aqui o formato e ficar mais tranquilo de editar, inclusive, porque a gente colocava alguns trechos, né? De trailers, né? Cenas dos filmes que a gente comentava. E o YouTube, ele, você sabe, né? Ele costuma barrar, pelo menos impede de monetizar vídeos que tenham conteúdo de terceiros, né, que não seja autorizado e tudo. A gente, claro, usa isso só como ilustração, né, é material de divulgação dos filmes, inclusive, mas vamos aceitar, né, essa limitação para a gente continuar fazendo aqui a coisa funcionar de uma maneira mais tranquila, né, e que todo mundo possa aí curtir, assistir, a gente possa trabalhar aqui sem ter esses problemas. Então, a gente vai fazer aqui, a gente inclusive trocou os microfones para ter uma qualidade melhor, né? Esses microfones são os que a gente usa nos podcasts, antes a gente estava fazendo com lapela, que tem uma qualidade inferior. Enfim, chega de metalinguagem, chega de falar aqui de bastidores e vamos para o assunto desse nosso episódio, não é, Kel Gomes? Porque... Sim, mas bastidores tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. O tema do nosso filme, da pauta, que é Ela Disse, She Said. É um filme que já está aí em cartaz nos cinemas aqui no Brasil e entrou em cartaz em dezembro já tentando pegar aí esse espírito da temporada de premiações, né? Mas a gente está vendo que talvez ele não vá tão longe, embora, pelo menos no Globo de Ouro, né, Kel, já conseguiu uma indicação na categoria de atuação. Sim, a Carey Mulligan, ela agora está indicada a atriz coadjuvante, né? Então, gente, é um filme importante, né? Porque acompanha as investigações das jornalistas Jodie Cantor e a Megan Twohey, e que são jornalistas do New York Times, responsáveis por aquela grande reportagem investigativa sobre os crimes sexuais do agora ex-produtor de cinema Harvey Weinstein. Então, ele por muitos anos foi um grande poderoso aí de Hollywood, né? Tão poderoso que conseguiu manter todo um sistema de abuso de mulheres que era um horror, né? Então, essa reportagem, ela foi muito importante, ela é histórica, né? Ela realmente fez a diferença. E o filme vai falar dos bastidores dessa reportagem, né? Da reportagem dessas duas jornalistas, do trabalho delas de investigação, de apuração dos fatos, de conseguir os depoimentos com as vítimas, que é uma das partes mais difíceis, né? Fazer com que as mulheres consigam falar, né? Consigam se expor. Então, é um filme muito importante e que segue aí, né, uma tradição de filmes sobre jornalismo, né? Eu achei ele bastante parecido com outros filmes, né, que falam de grandes reportagens, né, que falam de jornalistas que deixaram sua marca aí na história. Por exemplo, como o clássico, né, Todos os Homens do Presidente, também um mais recente que é o Spotlight. Vencedor de Oscar, né? Aliás, os dois filmes premiados, né? Só que aqui a gente centra completamente na experiência feminina, né? Não só por ser um caso, né, de crimes sexuais contra mulheres, mas também porque são duas jornalistas à frente da reportagem, né? Sim, sim.
A gente tem aqui a Maria Schrader na direção, ela que fez um filme até recente, né, que é bem interessante, que é Um Homem Ideal. O Homem Ideal, né, eu gosto bastante. Trata ali de uma inteligência artificial, né, tipo um robô, né, que é criado para poder servir de amante, né? Sim. Um amante ideal. É um filme bem interessante, está aí nas plataformas de streaming, vale a pena conferir. E o roteiro é assinado pela Rebecca Lankiewicz, que escreveu filmes como Aida, né? Que é um baita filme, inclusive, né? Entre outros. Ela tem um currículo bem interessante e é baseado no livro das duas jornalistas, né? A Jodie e a Megan. O livro se chama, inclusive, She Said, que dá o título ao filme. E temos também o que acreditar que, obviamente, é a Rebecca Corbett, que era a editora das duas, né? Uma das editoras da reportagem ali na época, e ela também assinou, né, a matéria. Sim, a matéria também é material para o filme, né? O roteiro é baseado tanto no livro quanto na própria reportagem. Né? E aí no filme a Rebecca Corbett é interpretada pela Patricia Clarkson, a Megan pela Carey Mulligan e a Jodie pela Zoe Kazan. Que grande elenco, não Sim, é? Grande que elenco. É o que a gente tem aqui. E voltando à diretora, ela também foi premiada com o Emmy por uma série que é muito aclamada, que chama Nada Ortodoxa. Ah, sim, sim. Não vi, mas já ouvi falar. Sei da fama, né? Realmente, foi muito comentada, né? Premiada. É verdade. Bom, é um grande elenco. Eu gosto bastante e eu gosto como é um elenco que tá firme em seus papéis, assim. Não exagera, né? Também por conta de uma direção que é mais sóbria, né? Não tem um melodrama, né? Não tem algo assim manipulador, sabe? Aqueles filmes que tentam manipular as suas emoções, né? Porque é um tema muito delicado, né? Que mexe com as nossas emoções, mas é um filme sóbrio, assim, né? E isso também tá no estilo de interpretação, né? Da Zoe Kazan, da Carey Mulligan. Eu achei que elas trazem camadas para as personagens, né? Mas, ao mesmo tempo, elas não têm aquele momento, assim, de estrelismo, sabe? Algo que é um rompante de atuação, um momento Oscar que a gente costuma sempre brincar, né? O que eu acho importante é que elas convencem como as repórteres, né? Você não vê ali a Carey Mulligan, você não vê a Zoe Kazan, você vê a Jodie e a Megan. Isso eu acho muito importante e elas conseguem, né, entrar para dentro das personagens, né? Entrar para fora seria difícil, mas elas conseguem incorporar as personagens, né? E convencem como jornalistas. Né? A Zoe, principalmente, curioso. Que faz aquele tipo da jornalista nerd. A né? Zoe que principalmente. Fica, né, assim, obcecada pela reportagem, né? Por ir atrás das fontes e tudo. Claro, assim, obcecada que eu tô falando no sentido de determinação. Colocar aquilo assim à frente como objetivo que ela quer ir até o final, né? Ela agarra aquilo com toda a força e quer fazer a melhor reportagem. Tanto que tem um momento chave no filme, a gente vai tentar aqui evitar spoilers, né? Descrever cenas, porque talvez muitas pessoas não tenham visto o filme ainda, mas tem um momento chave que, assim, na hora que ela consegue uma informação que era muito importante para a matéria ser feita, cara, eu me emocionei junto com ela, sabe? Também, porque você fica assim, torcendo para dar certo, né? Sim. Na hora que ela consegue, que ela chora, que ela desaba, nossa, eu me emocionei muito junto com ela. E a gente sendo jornalista, né, a gente sabe o quanto que isso é importante, né? O quanto que isso mexe com a gente quando você tá ali. Imagina você na sua profissão, né? Qualquer que seja a sua profissão. Você está batalhando, né, se dedicando tanto a uma coisa, a uma tarefa, na hora que você consegue, né, não dá aquele, né, aquela sensação de recompensa, uma vitória. Então, ela consegue, né, a Zoe Kazan ali, que é uma atriz formidável e roteirista também, né, ela também tem aí uma carreira como roteirista.
eu achei muito legal. Eu gosto mais dela do que da Carey Mulligan no filme. Apesar da Carey ter sido indicada, né? Sim. Talvez ela consiga, inclusive, ir mais longe aí nessa temporada de premiações. Gosto também da Carey aqui no filme, mas eu acho que a Zoe tá, sabe, mais... Não sei, eu acho que ela é mais protagonista ali da investigação do que a Megan. Não sei, eu tive essa sensação, sabe? Que ela toma mais iniciativa nas coisas, sabe? Apesar, claro, da Megan ter a sua importância inquestionável ali em tomadas de decisões que são importantíssimas para a reportagem sair, né? Eu acho que o filme, ele te leva a ver um pouco isso, sabe? Porque começa a partir dela, né? A ideia surge dela, depois é que a personagem da Carey Mulligan chega, assim, para poder fazer em conjunto e tal. Mas eu acho que elas para mim, elas dividem bem, assim, esse protagonismo, né, da investigação, da escrita da matéria. Acho que elas têm personalidades diferentes e que se complementam, como você falou, a personagem da Zoe ali que tá parecendo um tanto mais nerd, ela passa um pouco mais de vulnerabilidade, né? A personagem da Carey Mulligan, ela passa um pouco mais de know-how durante o processo todo, sabe? Ela é mais experiente, Isso, né? ela é mais experiente, ela, sabe, ela enfrenta melhor certas coisas, tanto é que é ela que vai, né, direto pra falar com alguém importante, assim, de uma forma mais incisiva. A vulnerabilidade da personagem da Carey Mulligan, ela tá muito mais focada no que é fora do profissional, né? Porque ela se torna mãe, tem que cuidar de uma criança e ela tem, né, algo que parece ser depressão pós-parto, que é algo que o filme, eu gostei bastante disso, assim, porque o filme não traz só os bastidores ali profissionais, mas traz também tudo que influencia, né, a profissão, né, o ofício, que é também como que a pessoa tá em casa, né, como que ela vive. E então o filme tem esse cuidado de mostrar pra gente a maternidade, né, as Exato. duas são mães. Então o filme mostra muitas dificuldades que elas enfrentam por serem mães e estarem num trabalho tão intenso, né? E ao mesmo tempo tão importante, tão perigoso também para elas, porque tá mexendo, né, com gente rica, muito importante ali de Hollywood. Então, assim, tem também essa questão do perigo que é para elas mesmas, assim. E aí eu gostei disso, sabe? Acho que é um toque a mais do filme de te mostrar esse lado também de como elas são em casa, né? Como elas lidam com a família, né? Até porque você tem que considerar que no caso de uma mulher jornalista que está trabalhando ali na reportagem e é mãe, tem essa dupla função, né, na vida, Sim. né? Esse duplo trabalho, né? E você imaginar filmes em que os personagens principais são homens, dificilmente você vê esse lado doméstico, né, da casa, assim, a vida particular. Que é algo que te diferencia desses outros filmes que a gente comentou, é o que dá a entender, assim, que o homem não tá, ele tem a família dele, mas é a mulher que tá em casa cuidando dos filhos. Sim. Ele não tá lá. E o que não deixa de ser a mais pura verdade, né, porque a gente sabe como é que o sistema patriarcal funciona, né, então o que o filme tá mostrando não é porque ele tá evitando de mostrar a casa, é porque não tem o que mostrar, talvez. Sabe? Porque ele não vai ter uma função dentro de casa, uma função doméstica. Né? Então eu acho que isso também não é só um detalhe, né, aqui do Ela Disse, é também uma questão assim que você não tem como não mostrar isso. Exatamente. Essas mulheres, elas estão desempenhando essa função dupla o tempo todo, né? Mais um enfrentamento, assim. Então... O que é legal por ser um filme contemporâneo, eu achei isso interessante também, é que mostra que os
companheiros delas, né, os maridos, eles também estão trabalhando, mas também estão ajudando, cuidando das crianças, né, enquanto elas estão também no trabalho. Tem ali uma relação colaborativa, né? Então isso é algo inspirador, eu diria, né, para as pessoas olharem e falarem, pô, é o tipo de relação que tem que ser construída, né, num casamento, né, ou qualquer outro tipo de união, né, porque eles são totalmente coadjuvantes, claro, você não sabe exatamente no que eles estão trabalhando. Um deles parece que é jornalista também, né, e está fazendo ali uma matéria. Tem uma cena só que ele fala um pouco, mas eles são totalmente coadjuvantes no filme, tem que ser mesmo, né? Tem que ser. Mas dentro de casa, quando eles são mostrados, eles estão com o neném no colo, né? Sim, enquanto a mulher está trabalhando, isso eu achei legal. Porque aí dentro de casa, né, na vida ali que eles compartilham e nessa questão mesmo da maternidade e da paternidade, ele não pode ser um coadjuvante, ele tem que ser atuante também. Então é por isso que ali a gente vê, né, o pai cuidando também, porque é o que tem que acontecer, né? E aí, por mais que esses sejam pais que estejam fazendo o seu papel, que não é mais difícil para as mulheres. Nada assim extraordinário, né? Não deveria ser, é o que tem que ser feito, né? Sim, ainda assim é mais difícil para as mulheres, porque tem a questão da amamentação, né? Tem várias outras questões assim que a mulher ela se desgasta completamente. Então, além da maternidade, ela tem o trabalho, tem a reportagem para fazer, enfim. Então, eu gosto disso, assim, de trazer a realidade das profissionais mulheres, né? Mostrar que é possível também, né? Porque a gente tem muito, assim, o costume de ver filmes mostrando, na hora que as mulheres estão cuidando dos filhos, estão em casa, aí fica aquele desespero, né? Bota o menino num braço, assiste o telefone com o outro, sabe? E ali você vê assim, que não, elas estão conseguindo trabalhar e fazer as coisas, né? Sim. Então eu acho importante também isso, sabe? Mostrar que é possível. Sim. Né? Porque tem rede de apoio. Exato. Porque tem estrutura, né? Elas têm a estrutura para que isso aconteça, né? Sim. E muitas mulheres não têm. Então, exato. O que torna, né, às vezes impossível de uma mulher seguir uma carreira e ser mãe ao mesmo tempo. Mas tendo a estrutura, completamente possível, gente. Apesar de, né, de todas as dificuldades e enfrentamentos. E então isso é uma coisa legal, assim, do filme, gostei. Acho que vai além, né, dos filmes de jornalista que a gente já viu. Traz mais camadas para os personagens e pra gente discutir, pra gente refletir, né? Mas na parte do jornalismo também faz um trabalho muito bom, né? De mostrar excelente. Como que elas estão investigando, né? É bem assim aquela coisa do processo, né? Para quem gosta de jornalismo, para quem pretende ser jornalista ou já é interessante para ver os passos, né? Dessa coisa da apuração. Ainda mais um tema tão delicado. Sim. Né? Até onde ir para não invadir a privacidade e até onde você tem que invadir para conseguir alguma resposta, né? Porque uma certa insistência, né, necessária. Tem, principalmente com os homens, né? Ali no caso, se elas aceitassem o primeiro não, elas não conseguiriam chegar onde elas chegaram, né? Sim, sim. Então tem cenas muito legais, assim, de mostrando o contato com a fonte, né? A importância também de você falar em off, de você deixar claro que você vai registrar ou não aquele depoimento, né? Então tem esse beabá jornalístico que está muito bem colocado ali. São duas repórteres experientes, né? Trabalhando num veículo de grande renome. Então elas sabem qual é o métier, né? Todos os detalhes ali. Então, pra gente que é pra gente que é da área, é muito legal você ver, né? Esses detalhes, né? Esses cuidados que elas tomam durante a investigação, né? A preparação toda da reportagem. Eu sempre gostei, né? Sempre foi uma área que eu sempre tive interesse, assim, até nos filmes, até antes mesmo de pensar em fazer jornalismo. Não sei como esses detalhes chegam pro público geral. No sentido, assim, será que são
detalhes que passam despercebidos ou que realmente instigam a curiosidade, sabe? De quem não tem nada a ver com jornalismo mesmo, assim, né? De quem tá acompanhando o filme, mas que não tem relação com o jornalismo. É uma dúvida que eu tenho, eu gostaria de saber, assim. De quem não tem relação com o jornalismo, como que esses detalhes do processo jornalístico, né, de uma matéria, como que isso chega. Deixem comentários, sabe? Mas uma outra personagem que eu gosto muito, né, uma outra atriz que eu acho que faz um trabalho muito bom, é a Samantha Morton. Ela faz o papel da Zelda Perkins, que é uma ex-funcionária da Miramax. E ela tem uma participação, assim, daquelas que é de pouco tempo de tela, né? Mas que traz muitas camadas, assim, né? A interpretação dela tá muito boa. Pra mim, assim, um dos pontos altos do filme. Quando ela traz informações ali, inclusive documentos também, que são muito necessários. Que também, né, gente, documentação, sabe? Não dá pra ser só fala, tem que ter documento. Então, assim, o momento que ela encontra, né, com uma das jornalistas e vai conversar sobre isso, é muito comovente, assim, pelo que ela conta. E eu gosto, assim, porque o filme, lógico, tá dando o protagonismo para jornalistas, mas também dá bastante espaço para as mulheres que foram vítimas do Weinstein, assim. E de uma maneira muito acolhedora e muito reveladora do quanto que é difícil para as mulheres falar sobre abuso, sabe? Falar sobre essas violências, assim. Às vezes, para os homens, no geral, pode parecer estranho, assim, mas por que não falou antes, sabe? Mas por que guardou tanto tempo dentro de si? Eu acho que o filme consegue mostrar um pouco desse porquê, sabe? Te fazer se colocar no lugar delas e entender por que é tão difícil pra gente, sabe? Pra nós, mulheres, falarmos dessas coisas, assim, né? Sim. Tem uma personagem que, inclusive, fala que, por muito tempo, assim, ela sempre ficava com vergonha porque pensava que ela era a única que tinha passado por aquilo. Uhum. Então, assim, na cabeça dela, era como se ela tivesse sido a responsável, a que deixou que aquilo acontecesse, que outras não fariam igual, seria diferente. Então, assim, isso acontece muito, repetidamente, assim. A gente tá falando desse caso específico do filme, mas, assim, a gente sabe que abuso sexual, violência sexual, assédio, ele acontece cotidianamente no mundo, assim. Então, em vários lugares de trabalho, inclusive, né? Ou dentro de casa, enfim. É um horror pra mulher, mas que é um horror cotidiano, gente. Então, eu acho que o filme revelar, sabe, esse aspecto, assim, de ser tão difícil, né, para as mulheres falarem e porquê disso, alguns aspectos, né, algumas reflexões a partir disso é muito importante também. É outro ponto que vai além, né, de simplesmente ser um filme importante pelo tema, né, porque eu acho que ele pode sofrer de críticas nesse sentido. É um filme importante pelo tema, mas que não traz nada novo. Porque em relação ao caso em si, não tem mesmo nada novo. Não, eu acho, né, que tem. Eu não sabia de muita coisa que é dita ali. Entendi. Porque, assim, uma coisa, eu acredito que muita gente aqui no Brasil não leu o material original que foi publicado no New York Times, né? Deve ter sido traduzido em algum lugar, né? Porque tem jornais aqui no Brasil que publicam artigos e reportagens traduzidas, mas eu acho que a maioria das pessoas não chegou a ler, sabe do que se trata, né? As denúncias, né? Acompanhou na mídia mesmo e a repercussão, né? O julgamento, né? Tá inclusive acontecendo ainda, né? Agora, final de 2022, ainda tem desdobramentos acontecendo. Sim, com certeza. Então, mas os detalhes, principalmente quando elas estão conversando com os caras que participaram do processo todo, né? De acobertar, fazer os acordos, de comprar o silêncio das vítimas, né? Quanto de dinheiro que foi gasto, né? Elas conversam com o advogado do Harvey Weinstein, com ex-funcionários dele, que foram contadores, né? Diretores financeiros da Miramax. Então, tem detalhes ali que eu não sabia. Então, para mim, o filme,
ele traz novidades, novas, sabe? Eu acho que Porque eu acompanhei muito na época, assim, sabe? Então, né, além das matérias, né, não só a matéria dela, mas também a matéria do... Como é que ele chama? O Ronan Farrow, não? Ronan Farrow, isso. É. A matéria dele. Então, aquilo pra mim, assim, eu fui, sabe, pesquisando, lendo muito sobre. Então, pra mim, que tava muito ali naquilo, no momento, acabou que é como se fosse assim, a filmagem, sabe, de informações que as reportagens, que as denúncias já traziam. No assim, início né? Eu tive medo de ter essa sensação também. Falei assim, mas, gente, eu acho que o objetivo desse filme é não parecer institucional. Nem pro New York Times, nem pro movimento Me Too, sabe? Ele tem que trazer algo assim, que ele se firme como um filme mesmo, né? Que tá trazendo pra gente, tá contando uma história, tem uma narrativa, não é simplesmente um documentário institucional do que aconteceu, né? E eu acho que ele consegue passar dessa barreira muito rápido e envolver, pelo menos eu me senti muito envolvido com o processo todo ali delas, né? De pesquisa, de investigação. Então, eu acho que é até interessante você ter, por exemplo, a Ashley Judd interpretando ela mesma, sendo que ela foi uma das pessoas que veio, né? Uma das mulheres que foram vítimas do Harvey Weinstein, que participaram aí, né? Colocaram a voz, né? Se propuseram a vir falar em público e participar desse movimento todo, porque aí você vê também as fotos da Rose McGowan, né? Apesar de ela não estar aparecendo no filme, mas você vê lá as imagens dela. Você tem a Gwyneth Paltrow também ali participando, sem a gente vê-la, né? Invisivelmente. Espiritualmente. Mas ela está participando do processo, ela é citada, ela conversa com as jornalistas. A Rose né? também conversa, né? Tem a voz dela no telefone. Sim, mas eu acho que é uma outra pessoa fazendo a voz dela, se eu não me engano. Mas enfim, o que eu queria dizer é que é importante ter essas atrizes ali também, citadas nominalmente, pessoas que a gente conhece, né? Porque aí, quando elas estão incorporadas nessa investigação que vai resultar nessa reportagem, que vai levar o Harvey Weinstein a cair, o filme ele vira meio que um thriller de vingança, sabe? Vingança feminista. Porque tem essas coisas, tem esse subgênero, não tem, do horror, Sim, né? Sim, tem. Então eu acho que, de certo modo, o filme acaba flertando com isso, sabe? De ser também um thriller de vingança, porque as próprias atrizes estão ali, sabe? E claro, a Carey Mulligan, a Zoe Kazan, a Patricia Clarkson estão interpretando outras mulheres, mas sem dúvida, elas participando dessa indústria, em algum momento elas foram vítimas de assédio, pelo menos. Com certeza. Não dá para imaginar que elas não foram vítimas de assédio em algum momento, né? Então... Não, as mulheres, no geral, são vítimas de assédio em algum momento, ou vários momentos, enfim. Eu acho uma triste realidade. Eu acho muito bom, sabe, você ver, assim, o Harvey Weinstein, você não vê o Harvey Weinstein, né? Isso é importante dizer. Ele é essa sombra, né? Essa entidade que tá ali. Não, entidade não. Ao mesmo tempo, eu digo assim... Um monstro invisível ali. Uma entidade maligna. Ele representa um sistema, né? Sim. Então, isso é que é interessante. É essa luta contra um sistema, né? Que tá personificado nele. Ele não aparecer... Eu acho que é muito importante por isso também. Sim, com Tem certeza. só uma cena que colocaram um ator lá de costas, né? Pra parecer que era ele indo lá na redação do New York Times conversar com os jornalistas, né? Pra poder dar a resposta dele. Mas eu acho importante, assim, que ele seja essa sombra durante a maior parte do filme, sabe? Porque ele tá representando um sistema que tá sendo combatido, né? Exatamente, porque... ele é uma cabeça entre várias desse sistema, né? O que aconteceu com ele é uma vitória, né? E eu acho que o filme
ele tem também esse aspecto, sabe, de uma jornada que vai resultar em algo que é de vitória, né? Que é o que elas conseguem. E assim, que a gente sofre junto para que consiga, por mais que você saiba, né, o que aconteceu no final das contas, né, pela realidade que se impõe, você consegue torcer por isso, assim, como se estivesse vivenciando junto, né. E aí, é como você falou, assim, cada pessoa, cada mulher que resolve ser incluída entre os depoimentos, né, te dá uma emoção, assim, porque você sabe o quanto que foi difícil conseguir aquele depoimento, você sabe o quanto que é difícil para aquela mulher estar falando sobre isso. Então, é uma jornada de luta e que resulta em uma vitória. E eu gosto que o filme se coloque assim, sabe? Nesse sentido de que, apesar de ser algo de um sistema e que a gente ainda não derrubou esse sistema e tá longe de derrubar, é uma vitória, sabe? E a gente precisa lembrar disso, assim. É uma grande vitória, Sem dúvida. É menos uma cabeça desse sistema aí. No caso, uma baita cabeça. Uma baita, assim. Tipo, essa questão, assim, que eu fico pensando, a gente tem que celebrar, sabe, o que aconteceu, assim, a partir disso. Por mais que a gente tá vivendo agora um momento, assim, que talvez pareça que as coisas estejam até regredindo um pouco, né? Infelizmente. E aí, mas aí é importante a gente lembrar, esse filme chegar nesse momento também é importante pra gente lembrar isso, sabe, que já foi conquistado, né? Que aí veio todo o movimento Me Too, né? Essa questão de várias mudanças que foram feitas na própria indústria, assim. A questão da conscientização, assim. Não é pouco, gente. Não é pouco, assim. É uma parte, mas é uma grande vitória, sabe? Sim. E aí eu gosto que o filme celebra isso, assim. Quando ele termina com uma celebração, sabe? A gente conseguiu, assim. Depois de toda a tensão, a gente conseguiu, né? Mas eu acho muito legal a cena que eles estão todos diante do computador, assim, dando o check para poder ir publicar. Tem aquele filme, né? O medo do goleiro diante do pênalti. Uhum. Aqui é o medo do jornalista diante do botão de publicar. Que a gente sabe muito bem. Sim, toda vez. Por mais né? simples que seja o que você vai publicar, você sempre dá uma paradinha assim. Essa cena eu me identifiquei muito com ela. Eles todos preocupados. E todo mundo revisando, lendo. Né? Todo mundo lendo ao mesmo tempo. Eu achei isso muito legal também, né? Todo mundo junto, lendo ao mesmo tempo. É uma cena. Ainda mais em caso de jornal, né? Boa. Que você deu o ok ali pra ir pra prensa, né? Sim. Vai ser Não, impresso na gráfica e já era. Uma baita matéria, né? Baita matéria. Eu queria só, antes de encerrar aqui, também destacar o Andrew Brower, que interpreta o editor, né, o Dean Beckett. Muito bom. Ele é um ator magnífico, né? Adoro o trabalho do André, mas eu gosto muito do editor que ele interpreta ali, né? Que é o melhor tipo de editor, sabe? É o cara que ele se sente a confiança dele no jeito que ele fala, né? Sem ser abusivo, né? Sem ser autoritário, né? É um trabalho de equipe, né? Mas é um cara que, assim, ele sabe o que fazer. Ele tem absoluta segurança no trabalho que ele está exercendo ali, né? E eu acho muito bom o papel. Eu acho que tem talvez um pouco de estereotipia na forma de representar a redação ali. É sempre assim, né? Sempre acontece, né? Sempre assim. Eu acho que o Spotlight ele faz um trabalho mais assim, pé no chão, sabe? De mostrar a realidade de uma redação. Até porque eles eram uma equipe muito pequena que trabalhava num escritório ali, né? Aqui não, aqui é a grande redação, né, do New York Times.
Então eu acho que tem um pouquinho ali de estereotipia, mas ainda assim é um... Sabe, é o cara que você vê, você diz, não, eu queria que ele fosse meu chefe. Eu senti exatamente isso. Sabe? Eu queria que a mesma fosse coisa meu com a Rebecca, né? O papel da Patrícia Clarkson, né? Que é essa jornalista experiente e que também tá ali e fala... Ela, enquanto as duas mais novas estão lá, né? Com todo o gás, não, vamos fazer isso, não sei o que. Elas, calma, vamos ver tal pessoa antes, né? E tem momentos que ela discute com o Dean, né? Assim, o que fazer, o que não fazer, para chegar num consenso, assim, não, agora tá pronto para nascer. Eu gosto disso. Agora a criança pode ver o mundo. Né, virar o mundo. É bem interessante, né? Essa colaboração, assim. Tanto entre, né, os profissionais de jornalismo, quanto entre as fontes, né? Essa coisa do... tipo, o trabalho de investigação jornalística eu admiro muito, assim, sabe? É muito... É a essência do jornalismo. É a essência do jornalismo. O jornalismo era isso que eu ia existe dizer. É a essência do esse jornalismo. tipo de E aí eu fico tarefa, pensando o quanto que é importante existir isso no mundo, sabe? E eu fico muito preocupada que, né, o jornalismo perdendo espaço, o jornalismo profissional, esse jornalismo, né, com pessoas profissionais, ele perdendo espaço, esse tipo de matéria, esse tipo de reportagem, esse tipo de trabalho perde espaço no mundo e as coisas, sabe, elas vão acontecendo e aí? Não vai mais ter jornalista para poder investigar, para poder denunciar. Enfim, eu sempre penso, sempre quando os filmes me mostram assim, esse trabalho jornalístico, eu penso no quanto que a gente precisava valorizar o jornalismo, sabe? E o quanto que o que está acontecendo é o inverso. A gente está vendo várias redações e veículos sendo fechados, porque não está tendo condição de financiar, de manter, né? É muito triste, assim, se você olhar a realidade, uma redação como o filme mostra, é muito raro, muito raro, muito raro. Muito raro, sabe? Aqui no Brasil, então, caramba. Não se iludam, estudantes de jornalismo. Esse é o filme perfeito para fazer as pessoas se iludirem com jornalismo, assim, né? No sentido de achar que vai ter essa equipe, que vai ter, né, essa colaboração, essa coisa do... Mas assim, você pode chegar lá. Né? Pode. Elas batalharam, elas têm o talento, elas estão num local, né, que permite que isso aconteça, né? Elas trabalham nos Estados Unidos, em Nova York, né? Estudaram em lugares, né, muito mais equipados e preparados do que o que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas é possível. Mas não se iludam achando que é fácil. Isso. É isso, gente. Não dá pra romantizar isso que eu quero dizer. Não dá pra romantizar, porque esses filmes acabam tendo um pouco de romantização, assim, sabe? E aí a gente precisa realmente colocar os pés no chão e entender que a realidade, principalmente a nossa realidade aqui no Brasil, ela é muito mais complexa, né? Kel, pra gente fechar então, nota para Ela Disse pra você, quantas estrelas? De meia meia estrela a 5 estrelas. Eu dei 3,5. 3,5. 3 estrelas e meia. Eu também. Então a gente coincidiu aqui na nota. Yes. 3 estrelas e meia. E uma coisa que a gente não comentou é que o filme, ele começa quando elas estão fazendo... A personagem da Carey Mulligan tá fazendo reportagem sobre Trump, né? Sim. Isso eu achei massa também, porque aí mostra um outro lado de uma matéria que acabou não levando a nada, porque o Trump, ele é eleito presidente. E aí mesmo com as investigações que ela fez, né? Também sobre questão de assédio sexual e tal. E aí elas estão ali num momento um pouco desacreditadas, né? Porque o Trump foi eleito, assim, mesmo após todas essas denúncias. E aí tem essa questão também, né? Sim. Da impunidade
né? Que é um outro fator, um outro aspecto que tem a ver com o silêncio das mulheres, sabe? Além do próprio sistema silenciar as mulheres, a questão da impunidade também acaba fazendo com que nos silenciamos, porque, né, você acaba acreditando que não vai dar em nada e só vai trazer mais problemas pra você, assim. Então, sim, isso eu acho que foi uma boa forma de começar o filme também. Concordo. É isso. Ela Disse, She Said, filme dirigido pela Maria Schrader, estrelado pela Carey Mulligan e a Zoe Kazan, em cartaz aí nos cinemas, agora dezembro de 2022. Se você estiver vendo este vídeo ou ouvindo este podcast mais adiante, provavelmente o filme já estará aí no streaming ou em DVD, né, em algum outro tipo de mídia. Procure, assista e diga pra gente. Não, pode não ser um filme brilhante, né, mas eu acho que também não é um documentário, né, apesar de estar falando ali sobre um caso real, recente, né, e trazendo muitas informações que são verídicas, mas ele é um documento, né, da época que a gente está vivendo, e ele tem uma grande relevância nesse sentido, né? Com certeza, assim. Do ponto de vista da forma, né, tem alguns filmes que são muito criativos para falar sobre isso. Por exemplo, A Assistente. É verdade. Eu acho que do ponto de vista da forma como conta, é o meu queridinho, assim. Eu recomendo todo mundo que assista. E até mesmo Todos os Homens do Presidente, eu acho que na forma ele também tem qualidades, né? Uhum. Esse aqui, ele é mais formalzinho. Isso, ele é né? mais corretinho, né? Ele é mais... Muito bem feito, né? Preciso, né? Mas ele não chama a atenção pela forma. Exatamente. Ele é bem feito, como você está dizendo, mas ele não tem aquilo, sabe? Aquele aspecto da forma que te brilha os olhos, assim, né? Que te instiga, né? Eu usei uma palavra no início que eu acho que resume bem, assim. Ele é mais sóbrio, mas vale muito a pena por todas essas reflexões, né? E por tudo que vai além também, né? Que a gente enumerou e discutiu aqui. Então, é isso. Agradecemos, então, a audiência aqui no nosso Impressão Crítica, né? A nossa Impressão Crítica, né, Renato? Vamos fazer a concordância correta, né? Agradecemos demais a audiência. Comentem, né? Deixem aí, tanto aqui no YouTube quanto lá no nosso site, cinematório.com.br, as impressões de vocês também sobre Ela Disse. E fiquem ligadas aí no nosso site, também aqui nos feeds, né? Podcast aqui no YouTube, tudo quanto é lugar, para ficar por dentro aí dos próximos conteúdos que a gente preparar aqui para vocês, sempre falando sobre um filme, falando sobre um assunto do cinema, que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Que é o falar de cinema, né? Sempre, compartilhar sobre cinema, e tanto que nós somos muito inquietos e já lançamos também um novo canal, que é o canal no Telegram, né? Canal aberto. Sim. Então, chegue mais para você receber todas as nossas atualizações aí. Tanto de crítica, quanto de conteúdos extras que a gente faz, né? Dicas cinéfila, tudo a gente coloca nesse canal. Os links estão todos aí na descrição, tá bom? É isso, Kel. Então, bora. Bora. Beijo, gente. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.